Mateus 6, versículo 25. Ouçam atentamente. Por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu não consigo ouvir essa história sem lembrar de uma ilustração sobre dois passarinhos. Um passarinho estava num galho observando dois humanos conversando. E então, um outro passarinho se aproxima dele para fazer companhia e pergunta, o que você está fazendo aí? E o primeiro passarinho responde, eu estou olhando para aqueles humanos ali. Nossa, você consegue ficar olhando para eles? Eles me deixam até nervoso, porque eles sempre estão com essa cara de preocupados, eles sempre parecem ansiosos. E o outro passarinho diz, é verdade, eu fico me perguntando se eles não têm um pai no céu que cuida deles. Só pode ser por isso que eles ficam tão preocupados e ansiosos dessa maneira. Essa historinha nos mostra como não faz sentido, se nós cremos que há um Pai no céu, todo-poderoso, soberano e bondoso, cuidando de nós, como não faz sentido andarmos preocupados e ansiosos com coisa alguma. O que esse texto vai nos mostrar é justamente isso. Nós não devemos andar preocupados. E, na verdade, eu não sei se você já percebeu a conexão desse texto com o que nós vimos na semana passada. Mas esse texto vai nos ensinar que andar preocupados é uma espécie de serviço às riquezas. É uma espécie de idolatria às posses e aos bens. Olha só o que é que o texto vai dizer. O texto começa no versículo 25 dizendo, por isso digo a vocês. Esse por isso nos mostra que o que foi dito anteriormente está intimamente conectado ao que vai ser falado aqui agora, né? O que é que foi dito anteriormente? Tudo que nós ouvimos no sermão passado, principalmente a conexão aqui dos versículos 19 a 24. Mas vamos olhar só para o versículo 24 aqui. Olha o que é que está escrito lá. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar ao outro, ou irá se dedicar a um e desprezar ao outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, digo a vocês, olha só, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso eu digo a vocês, não andem preocupados com sua vida. Andar preocupados com a vida é não entender quem é o Senhor que deve ser servido. É não confiar que estamos servindo
ao Senhor que cuida das nossas necessidades e que não deixa faltar nada. É muitas vezes colocar a nossa confiança nas riquezas. Por isso que nós andamos preocupados, porque a riqueza é um Senhor que não se satisfaz. Ele precisa continuar sendo servido. E nós, preocupados, queremos sempre mais, buscamos sempre preocupados se conseguiremos ter o suficiente, se estamos servindo o suficientemente bem as riquezas e as posses para que tenhamos a satisfação. Nós não podemos andar preocupados, porque andar preocupados é uma idolatria, é ter um outro Deus. Ao invés de ter o Deus que cuida de nós, é colocar o nosso coração num Deus que só precisa de nós, que exige de nós. Um Deus que é alimentado por esse trabalho incessante que tenta trazer mais e mais para coisas que, como o versículo 19 vai dizer, são tesouros que as traças e a ferrugem corroem e que os ladrões escavam e roubam. Portanto, a primeira lição desse texto para nós é essa: não andemos preocupados com a nossa vida, não andemos preocupados com o que vamos comer, nem com o que vamos vestir, porque fazer isso é não confiar no Senhor correto, é não servir ao Deus que é o Pai de todas as dádivas, a fonte de todas as bênçãos, o Pai que cuida de nós e não nos deixa faltar nada. Nós somos chamados a não termos essas preocupações constantes com a vida, nem mesmo quanto àquilo que é essencial. Porque se nós servirmos ao Senhor correto, sabemos que Ele cuida de nós. Por isso, meus irmãos, não amem o dinheiro, não coloquem a fonte da sua satisfação, alegria e segurança nas posses. Se você fizer isso, você andará sempre preocupado. E andando preocupado, você continuará colocando o seu coração no Senhor errado. E você não deve andar preocupado com absolutamente nada. Não é só com uma coisa ou outra. Olha só o que é que o texto diz. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Jesus está apontando aqui para duas coisas essenciais: o alimento que nos sustenta, a roupa que nos aquece, que nos protege. E ele está falando que a vida e o corpo são maiores do que essas duas coisas, que são apenas instrumentos para servi-los. E Jesus diz, não se preocupem nem com essas coisas maiores, nem com a vida de vocês como um todo. O alimento aqui, a roupa, manifestam tudo o que nós precisamos para viver. Paulo vai falar sobre isso depois, lá em Timóteo 6, ele diz, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Ou seja, o que precisamos para viver é o alimento, a roupa ali. E Jesus está dizendo, nem com isso nós devemos andar preocupados. Nós não devemos andar preocupados com absolutamente nada. Porque se nem com as coisas mais essenciais devemos andar preocupados, que dirá com as coisas pequenas e mais insignificantes? Não devemos andar preocupados se teremos dinheiro para pagar a conta de internet, ou se teremos condições de comprar um celular novo, se vamos ter condições de comprar uma pizza no final de semana, nem mesmo se teremos o dinheiro para pagar a conta do mês, ou o alimento do outro dia. Não nos cabe andar preocupados com essas coisas, porque a preocupação não resolve nada. Nós não devemos andar preocupados com absolutamente nada. E Paulo é enfático em dizer isso lá em Filipenses. Filipenses 4, versículo 6 diz, não fiquem preocupados com coisa alguma. Tem alguma razão que justifique a sua ansiedade? Tem alguma razão que justifique a sua preocupação? Segundo a Escritura, não. É com coisa alguma.
Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que a Bíblia nos diz é que nós não devemos andar preocupados com nada, apenas apresentar as nossas necessidades ao Pai que cuida de nós, e então experimentarmos dele, recebermos dele, essa paz que excede todo entendimento. A paz, mesmo quando as coisas, as circunstâncias parecem nos querer realmente deixar preocupados, mas ainda assim ele diz, não tema, eu estou com você, e você não precisa temer a nada. Meus irmãos, hoje, com um mundo totalmente psicologizado, as pessoas têm aprendido a olhar para a ansiedade como uma coisa justificável, para essas preocupações como algo justificado. Mas não é, nós não podemos andar preocupados, ansiosos, porque fazer isso é tirar o coração do lugar onde ele tem a segurança e a paz. Jay Adams, em seu comentário dessa passagem, diz que ansiedade é um pecado porque é falta de confiança em um Pai celestial, amoroso e atencioso. Quando andamos ansiosos, estamos desconfiando de que o nosso Pai não será capaz de cuidar de nós. Por isso que ele diz, você não precisa decidir quando se preocupar ou quando não pode se preocupar. Você nunca pode fazer isso, mas você sempre pode orar e apresentar ao Senhor as suas necessidades e saber que o seu Pai cuida de você e Ele não deixará faltar o que você precisa. Se preocupar, meus irmãos, não é o caminho, porque esse texto de Mateus vai nos dizer também, se preocupar não resolve nada. Andar preocupado não resolve nada na sua vida. Olha só o que é que o texto diz no versículo 27, Mateus 6, 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado aqui é uma medida, certo? Equivalente mais ou menos a 45 centímetros. O objetivo aqui é dizer basicamente o seguinte, olha, se você continuar se preocupando, você vai conseguir prolongar a sua vida de alguma maneira? Não. Nossos dias já estão contados, estão nas mãos do Senhor. O salmista diz, Senhor, nos ensine a contar os nossos dias, a saber que eles estão em suas mãos, que eles têm início e que eles têm fim, mas um fim que não será eterno, porque nós ressuscitaremos com Cristo e viveremos com Ele eternamente. Andar preocupados não alonga a nossa vida, pelo contrário, a encurta. Quanto mais preocupados as pessoas estão, mais curta é a vida delas. O estresse tem matado mais gente do que muita coisa por aí. Preocupações excessivas. Adultos e crianças andando ansiosas. Eu conheço um amigo que é professor de crianças assim, de 8 anos, 10 anos, por aí. E ele falando como essas crianças já estão, várias delas, tendo que ir para psicólogo com crises de ansiedade, coisas do tipo. O que dizer disso? Andar preocupado com a vida resolve alguma coisa? Não. Como dizem, a preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela dá alguma coisa para você fazer, mas ela não tira você do lugar. Você balança, 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 mas permanece no mesmo lugar, sem conquistar absolutamente nada mais. Nós não devemos nos preocupar, porque a preocupação não resolve nada. É o nosso Deus que está no controle da nossa vida. Quando nós vemos isso, meus irmãos, nós percebemos que quem anda preocupado, de alguma maneira ou de outra, está esquecendo do Senhor. Pelo menos naquele momento da preocupação. E que quem vive preocupado e ansioso, provavelmente não conhece esse Deus que cuida.
E é o que Jesus fala, não é o que eu estou falando. Olhe para o texto, versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Jesus está aqui se referindo, falando com um público predominantemente feito de judeus. Tinha gentios ali também, mas era predominantemente feito de judeus. Lembrando de novo, o que é que são os gentios? Qualquer um que não é judeu. E para os judeus, e eles realmente, isso não era muito um equívoco, as pessoas que não andavam segundo a fé judaica viviam em idolatria. Na maioria dos casos isso era verdade. As pessoas não conheciam ao Senhor verdadeiro, não conheciam ao Deus verdadeiro. E Jesus está dizendo aqui, olha, viver se preocupando com o que comer e com o que se vestir, é o que fazem aqueles outros que não conhecem o Deus verdadeiro. Jesus está aqui nos dizendo que se nós andamos preocupados, talvez seja porque nós não estamos olhando para esse Pai que cuida de nós. Que a pessoa que vive constantemente em ansiedade e em preocupação, provavelmente não está entendendo ou não conhece quem é esse Deus maravilhoso, esse Pai celeste que cuida de nós. Porque olha como é que o texto diz no final, o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Nós aprendemos aqui, segundo Jesus, que quem conhece a Deus sabe que Ele cuida de seus filhos, sabe que esse Pai bondoso não deixa faltar o que é necessário e que, portanto, não há nada com que se preocupar. Deus nos dá o que nós precisamos. Deus nos dá tudo o que precisamos. Todos os nossos trabalhos só têm sucesso nas mãos do Senhor, segundo a vontade do Senhor. O Salmo 127 é muito bom sobre isso, para nos lembrar disso, da nossa dependência de Deus, e da nossa dependência boa, porque é de um bom Deus, é de um bom Pai. O Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Olha só, aquele monte de preocupação, aquela crise de ansiedade, aquele tentar conquistar o seu sustento simplesmente pelas forças do seu braço, não servem para nada se não for o Senhor que estiver conduzindo a situação para que ela chegue a bons frutos. Mas o Salmo 127 não para aí. Ele termina dizendo, aos seus amados, Ele, o Senhor, o bondoso Pai, dá o pão enquanto dormem. Esse texto não é contra trabalho, tá? As Escrituras não é contra trabalho. Nós temos que trabalhar. Mas o que esse texto quer nos mostrar é que aquele que trabalha desesperadamente, se o Senhor não abençoar, não vai ter fruto nenhum. Mas aquele que confia no Senhor, que trabalha, que se esforça, mas faz tudo isso tendo certeza de que o Senhor cuida dele, esse pode dormir em paz enquanto os outros madrugam tentando conquistar o seu sustento. Esses podem dormir em paz, porque o bondoso Pai dá até enquanto eles dormem. Faz com que seus trabalhos frutifiquem, mesmo enquanto eles estão descansando no Senhor. Vocês sabiam que o cristianismo, ele é muito contrário às outras visões de mundo, em vários aspectos, certo? Inclusive, em relação a nós termos um dia para descanso. A ideia de nós termos um dia para descansar vem do ensino da palavra, desde para os judeus, a partir do Antigo Testamento, e até hoje para o Novo Testamento, a Nova Aliança para os cristãos. Porque o princípio é o seguinte, vocês podem ter um dia inteiro para
não se preocupar com nenhum tipo de trabalho e poder se dedicar exclusivamente a descansar no Senhor, porque o Senhor dá enquanto vocês descansam. Agora, se nós não cremos nesse Deus, realmente a gente tinha que trabalhar de domingo a domingo. Por que vai garantir que amanhã eu terei o que eu preciso? Eu tenho que trabalhar. Mas se nós confiamos no nosso Deus, nós não precisamos trabalhar no domingo, nós não precisamos trabalhar em rotinas totalmente exaustivas, nós podemos trabalhar em coisas adequadas, onde vamos nos esforçar, fazer o nosso melhor, mas descansar no Senhor, que provê tudo o que nós precisamos. Como o salmista também diz no Salmo 111, o Senhor dá sustento aos que o temem. Guarde essa palavra no seu coração, meu irmão. O Senhor dá sustento aos que o temem. Quando eu estava para ir para o seminário, eu comecei a pesquisar opções e opções. Na época eu ainda morava em João Pessoa. E eu disse, vou tentar pegar uma dica aqui com quem eu admiro no meio da teologia, no ensino pastoral, para ver qual seminário que essa pessoa recomenda. E adivinha, para que velhinho barbudo, que todo mundo assiste no YouTube, que é um bom pregador, eu mandei mensagem. Augusto Nicodemos. Mandei um e-mail para ele sem pretensão. Imagino, não, se ele responder, daqui a um mês, né? Eis que, um dia depois, já estava respondido o e-mail. E o bom velhinho, nosso pregador favorito aí, Augusto Nicodemos respondeu algo super sucinto, mas que foi muito tranquilizador para o meu coração. Ele me mandou olhar para o Salmo 25:12. E o Salmo 25:12 diz, ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Semelhante ao que o salmista está dizendo aqui no Salmo 111, o Senhor dá sustento aos que o temem. Você pode saber que se você teme ao Senhor, que se você o respeita, o ama, o reverencia, Ele cuida de você, tanto lhe dando sustento, como lhe dando a sabedoria para tomar decisões. Você não precisa andar desesperado. E agora, para que cidade eu me mudo? Para que igreja que eu vou? Para que trabalho que eu vou escolher? Com quem é que eu vou casar? Você pode andar com calma, tomando todas essas decisões, sabendo que o Senhor vai guiar seus passos, segundo a sabedoria da palavra. E Ele vai cuidar de você e dar o que você precisa. Volta agora para Mateus 6:26, olha o que está escrito lá. Jesus diz, observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem mais do que muitas aves? Jesus está dizendo, olha, se até as criaturas que não foram feitas à imagem e semelhança de Deus, mas segundo a sua espécie, são cuidadas por Deus, que dirá vocês? Vocês valem muito mais do que os animais. E aqui uma lição para os pais de pet. Não iguale os seus cachorrinhos, os seus gatinhos, os seus pets a pessoas. Não ame mais animais do que as pessoas. As pessoas valem muito mais do que animais. Mas o princípio maior aqui é esse. Perceba, se Deus cuida até dos animaizinhos, quanto mais das pessoas, quanto mais dos seus filhos, daqueles que foram adotados em Cristo Jesus para experimentarem do seu amor. Então percebam, meus irmãos, Jesus vai falar disso várias vezes, como nós podemos descansar sabendo que Deus cuida de nós e como tudo está debaixo da vontade de Deus. Olha, tem um versículo que diz assim, né? Quando nenhuma folha cai da árvore... Não, mentira, isso não é versículo da Bíblia, tá? Isso aí é do Alcorão. Mas tem um versículo da Bíblia que diz algo muito semelhante. Lá em Mateus 10, versículo 29, diz assim, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês.
A gente não precisa do versículo da folha da árvore, não. Aqui já é o suficiente para nos ensinar isso. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não temam, vocês valem mais, bem mais, do que muitos pardais. Aqui, mais uma vez, nós vemos como nós somos preciosos aos olhos do Senhor, porque Ele nos criou à sua imagem. Porque as pessoas foram feitas à imagem do Senhor. Nós devemos amá-las, cuidar delas. E Ele cuida delas. E Ele cuida dos seus filhos, daqueles que o amam, daqueles que foram amados por Ele ao ponto dele entregar o seu filho, para que ele morresse, mas ressuscitasse, para que os seus outros filhos vivessem e experimentassem do seu amor. Você não precisa andar preocupado com como você vai pagar as contas do final do mês, com como você vai se sustentar, com como vai ser o seu trabalho, se você vai conseguir se manter nele ou não. Deus cuida de você, o bondoso Pai cuida de você, e você pode olhar para esse Pai e saber que Ele está no controle de tudo. Deus cuida de você, que é filho dele em amor. O que é que você deve fazer então? O que é que você deve fazer diante disso então? Isso significa então que a gente deve ser preguiçoso, a gente não deve mais trabalhar, se Deus dá enquanto dorme, eu vou dormir bem muito, para eu receber muito também. É assim? Não. Não deturpe o texto. O que Jesus ensina é que ao invés de você gastar a sua energia se preocupando, gaste a sua energia buscando o reino de Deus. Devemos buscar o reino de Deus, o resto Ele nos dará. Versículo 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, a comida, a bebida, o que você precisa para vestir, tudo que é essencial para você viver, todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Meus irmãos, nos foquemos em usar as nossas energias, não as desperdiçando com preocupações que não vão resolver nada, mas usando as habilidades que Deus nos deu, os dons que Deus nos deu, para servir a Ele, para servir o próximo, com empenho, com zelo, com dedicação. Do sustento, do seu sustento, do meu sustento, do nosso sustento. Mais uma vez precisamos lembrar, Deus cuida. Não cabe a você se preocupar com o seu sustento. Cabe a você usar o seu tempo, os dons que Deus lhe deu, para servir a Ele e servir ao próximo. É isso que deve ocupar a sua mente. Não a preocupação se você vai ter ou não recursos. Não a preocupação se aquela sua ação vai trazer ou não frutos. Os frutos são resultados da ação do Senhor. Cabe a você plantar. Cabe a você agir diante do que é sua responsabilidade para a glória de Deus e para o bem do próximo. Isso está no seu controle, isso você pode fazer capacitado pelo Senhor. É por isso que eu admiro muito uma das resoluções, das metas de vida do Jonathan Edwards, que é alguém que eu falo muito aqui. E o Jonathan Edwards diz o seguinte: resolvi que quando tiver medo de infortúnios e adversidades, examinarei se cumpri a minha obrigação e decidirei cumpri-la, deixando que as coisas aconteçam conforme a providência as ordenarem. Até onde eu puder, não me preocuparei com nada além do meu dever e do meu pecado. O que Edwards está dizendo basicamente é o seguinte: quando as circunstâncias quiserem me deixar preocupado e ansioso, eu vou lutar para não andar preocupado. Ao invés disso, eu vou analisar o que é minha responsabilidade, o que me cabe fazer, qual é o meu dever. Eu vou me focar nisso, e isso eu vou fazer com zelo, sabendo que a providência do Senhor vai cuidar de tudo e vai fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós olhamos para o nosso Deus, nós aprendemos
que todas as coisas acontecem segundo a vontade dele. E qual é a vontade dele, senão a vontade que é boa, agradável e perfeita? Qual é a vontade dele, senão a vontade que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem? Se você parar para pensar com profundidade no que significa isso, você vai perceber que tanto as melhores coisas que já aconteceram na sua vida, como as que mais doeram em você, sempre foram as melhores que poderiam ter acontecido com você. Nada acontece de errado na vida de um cristão verdadeiro, porque tudo o que acontece com ele era o melhor que poderia ter acontecido com ele, porque foi um jeito que Deus, em sua sabedoria, que vê não só o meio, nem só o início, nem só o fim, mas tudo de uma vez só, disse: é assim que eu vou tratar o seu coração, para que você seja transformado cada dia mais à imagem e semelhança do meu Filho perfeito Jesus, e assim você experimente cada dia mais da alegria do meu amor. Se você é um cristão verdadeiro, nada de errado aconteceu na sua vida. Isso não significa que as coisas não doam. Deus não é alheio aos seus sofrimentos e às suas dores. Mas saiba que até mesmo as suas dores foram dores que produziram lágrimas, que um dia trarão muito mais alegria. Tudo o que acontece na sua vida é para o seu bem se você está em Cristo Jesus. E você pode ter a certeza disso e simplesmente se focar no que é seu dever, de andar conforme a vontade de Deus, de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Meus irmãos, em muitos sentidos aqui, a gente pode lembrar de uma empresa. Claro que toda ilustração, toda metáfora tem suas limitações e falhas, mas perceba o seguinte: numa empresa saudável, não são todos os funcionários que ficam preocupados com como é que está o caixa, como é que vai chegar os resultados ali do final do mês, o quanto que vão conseguir com aqueles trabalhos. Se numa empresa cada um dos funcionários ficar preocupado com isso, o trabalho não vai ser feito. O que é que um bom funcionário vai fazer para o bem dessa empresa? Ele vai preocupar-se simplesmente em: qual é a minha responsabilidade? Eu tenho que embalar isso? Eu vou embalar. Eu tenho que produzir isso? Eu vou produzir. Eu tenho que revisar isso daqui? Eu vou revisar. Qual é o meu trabalho? Esse eu vou fazer com zelo. Mas o bom funcionário, ele não fica preocupado: e aí, será que no final do mês, isso que eu fiz aqui vai fazer com que a gente tenha dinheiro para continuar essa empresa? Não, não cabe a ele isso. Ele simplesmente vai fazer o seu trabalho e descansar, sabendo que a sua responsabilidade ele está cumprindo e que o restante está sendo cuidado por outros. Isso é uma metáfora, é uma ilustração. Quando nós olhamos para o nosso Deus, a beleza é muito maior. Nós fazemos parte da empresa de Deus. E entenda a empresa aqui não como a Universal diria, tá? Mas como a empreitada, o projeto, a história do Senhor. O que nos cabe é olhar para a nossa responsabilidade, o nosso papel nessa empreitada, nessa história, nessa empresa, e fazê-lo da melhor maneira que pudermos, sabendo que o CEO, o dono, aquele que lidera essa empreitada, essa empresa, ele não deixará faltar o que nós precisamos para executar o nosso trabalho, o que nós precisamos para cumprir o nosso papel. Tudo que nós deveríamos querer fazer como cristãos é simplesmente cumprir o nosso papel, ou como Paulo disse, completar a nossa carreira. E meus irmãos, se o Senhor quer que a nossa carreira tenha dificuldades e lutas, louvado seja Ele. Ele faz daquilo porque aquilo é o melhor. Se o nosso Senhor quer que a nossa carreira termine, louvado seja Ele. Era o momento que ela tinha que ter terminado. Às vezes você pode olhar para as injustiças que acontecem na sua vida, porque há injustiça no mundo, porque há pecado. Mas você pensa: nossa, por que isso acontece comigo? Você já parou para pensar por que Paulo, um pecador assim como nós, mas ainda assim um homem muito mais santo do que nós somos, muito mais piedoso, dedicado ao reino, que conseguiu fazer muito mais diferença do que todos nós aqui juntos vamos conseguir fazer? Por que esse homem teve o seu ministério encerrado abruptamente, sendo degolado,
perdendo a sua cabeça. Você já parou para pensar isso? Não faz muito sentido, né? Senhor, o Senhor pegou o seu melhor funcionário, o seu melhor soldado, e o Senhor colocou um fim na vida dele? Por que não daquele irmão que fica ali, irmão não, né? Daquele que fica ali pregando teologia da prosperidade? O Senhor, em sua sabedoria, que vai muito além do nosso entendimento, tem os seus porquês. Mas Paulo, quando estava prestes a encontrar o fim da sua carreira, ele não se desesperou e ele não ficou dizendo, Senhor, por quê? O que a Escritura nos diz é que ele olhou com alegria e disse, eu completei a minha carreira, eu fiz o que me cabia, eu cumpri a minha responsabilidade. E o Senhor quer que meu ministério chegue a um fim, louvado seja Ele, porque eu vou ter cumprido o que me cabia e estou indo descansar nos braços do Pai. Não ande preocupado. Não importa o que aconteça na sua vida, não ande preocupado. Se aconteceu, o Senhor está fazendo com que aquilo seja para o seu bem. Isso não significa que você não pode orar ao Senhor para que Ele livre de doenças, de acidentes. O próprio Senhor Jesus ensinou a fazer isso. Mas quer dizer que enquanto você passar por tribulações, que você não fique murmurando. Você pode pedir ao Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Mas sempre diga, todavia seja como o Senhor quer e não como eu quero. E que você esteja satisfeito nele, mesmo nas tribulações, mesmo na doença, mesmo na angústia, mesmo no desemprego, mesmo na falta de dinheiro para pagar as contas do mês. Que você diga, Senhor, eu não vou me desesperar. Eu sei que eu estou fazendo o que eu posso e eu estou descansando no Senhor e apresentando as minhas preocupações diante de Ti. Cuide de mim e eu sei que o Senhor cuida. É o que eu posso fazer. Portanto, não gaste seu tempo se preocupando. Gaste seu tempo buscando o reino de Deus. A gente viu no início que se preocupar é buscar as riquezas. É buscar o conforto e a segurança nas posses. Ao invés disso, busque o reino de Deus. Cumpra seu papel para que esse reino venha, esteja cada dia mais solidificado, manifestado. Que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. Porque você foi criado para isso. Olha o que a Escritura diz. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Ao invés de você ficar preocupado olhando para os desafios da vida, olhe para o Senhor e siga em frente, cumprindo o que é a sua responsabilidade. Fazer o melhor para que a vontade de Deus seja cumprida aqui nessa terra. Tentando ser um instrumento de luz na vida das pessoas, através dos seus trabalhos, fazendo os seus trabalhos com zelo e dedicação, mas sem desespero. Na sua família, cuidando do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, de quem fizer parte da sua família, com empenho, mas sem desespero. Pregando o Evangelho, mas sem o desespero de pensar, e agora, será que eu vou conseguir converter essa pessoa pelas minhas palavras e argumentos? Não, faça o seu melhor. Se Deus quiser converter, se Deus quiser trabalhar, Ele fará. O que lhe cabe é fazer a sua responsabilidade, é buscar o reino de Deus, é que desde a hora que você acordar até a hora que você deitar, você faça tudo pensando na glória de Deus. Senhor, eu estou fazendo isso aqui para a tua glória. Está difícil, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso e me capacite. Senhor, me dê a confiança que eu preciso para descansar em Ti. Então não ande ansioso. Ao invés de ficar com os olhos nas preocupações da vida, mantenha seus olhos no Senhor. Constantemente se lembre dessas promessas do Senhor. Olhe para as Escrituras, medite nela diariamente. Quantas das vezes que você está preocupado, ansioso e angustiado, você para ler a Bíblia e orar,
ao invés de continuar desesperado tentando resolver as coisas por meio das suas forças e ações. Olhe para o Senhor e então, fortalecido e capacitado por Ele, faça o seu melhor, sabendo que você não é o dono dos resultados. Os resultados vêm do Senhor. Você simplesmente é um instrumento que deve cumprir o seu papel. Só isso. Só isso. Você é um martelo nas mãos do Senhor. O martelo não tem que ficar preocupado se está construindo uma boa casa, se no final vai ficar bom, se vai ficar torto ou não. Ele simplesmente tem que se permitir ser usado para martelar. Cumprir o seu objetivo como instrumento. Se ele fizer isso bem, está ótimo. Está ótimo. Você é esse instrumento que não tem que ficar pensando nos resultados das coisas. Simplesmente fazer o seu melhor. E é por isso que Jesus encerra aqui no versículo 34 dizendo: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus termina aqui nos ensinando, sabe o quê? Viva o hoje para Deus. Viva o hoje e viva para Deus. Não viva o ontem, nem viva o amanhã. Viva o hoje, mas viva para Deus. Não se preocupe com o dia de amanhã. Jay Adams diz que a preocupação é uma preocupação adequada, focada no dia errado. Amanhã em vez de hoje. Quando alguém se preocupa com o amanhã, não pode fazer nada a respeito daquilo. Os problemas de hoje, sim, podem ser enfrentados e tratados. Portanto, que você se foque no que está na sua frente hoje. Que você se preocupe no sentido de focar as suas atenções e buscas no fazer o que lhe cabe hoje. Jesus nos diz que cada dia tem o seu desafio e que não nos cabe tentar ficar resolvendo desafios que podem vir amanhã. Agora entenda, isso também não é uma oposição da parte de Jesus contra planejamento. Não, a Escritura louva planejamento também. Provérbios exalta a formiga que se prepara trabalhando para colher antes de chegar o inverno. Jesus vai falar sobre como é que alguém deve construir uma torre e ele diz, olha, você tem que se planejar antes para saber se você vai conseguir construir. Antes de ir para uma guerra, você tem que analisar antes para saber se você tem condições de ganhar. Mas o que é isso? É uma contradição? Não. A questão é o seguinte, você pode se planejar, mas se planeje focado em não abrir mão do que lhe cabe fazer hoje e de não colocar demais as suas expectativas no que o seu planejamento lhe trouxe, mas simplesmente em fazer o seu melhor hoje, pedindo ao Senhor que traga o resultado da melhor maneira possível. O plantador, ele pensa no futuro, ele pensa, olha, eu estou plantando aqui porque eu espero que nasça essa planta dentro desse prazo, porque aí eu vou poder colher. Jesus fala também do plantador. Mas a questão é, o plantador não deve ficar sem dormir, pensando, e agora, será que vai crescer? Não, cabe a ele plantar e plantar bem, se planejando para plantar da melhor maneira, mas descansar sabendo que é do Senhor que vem o real resultado. Aquele que vai edificar a casa não sai do nada construindo, colocando tijolos aleatórios. Ele tem um planejamento, ele tem uma planta, ele tem uma arquitetura. Mas ele não deve ficar desesperado pensando em como a casa vai ficar no final. Ele deve ter um norte e fazer o melhor hoje. Colocar cada tijolinho no seu lugar agora da melhor maneira possível. O que nós aprendemos aqui é que nós podemos nos planejar, e isso é bom, planeje sua vida. Mas que você não passe tempo demais tentando resolver algo que o amanhã talvez traga, quando poderia estar resolvendo o que o hoje com certeza trouxe. Foque no hoje. E, inclusive, seja satisfeito no hoje. Eu quero que você preste muito bem atenção nisso. Seja satisfeito no hoje. Porque muita gente vive naquela coisa, né? Quando eu terminar a faculdade, aí eu serei feliz, porque eu terei tempo e aí eu vou conseguir fazer isso.
Quando eu conseguir passar naquela entrevista de emprego, aí eu serei feliz, porque eu terei aquele emprego e as coisas vão ficar boas. Quando eu casar, a minha vida vai ser muito mais fácil. Tem que entender mais sobre o que é casamento. Você não pode viver nas expectativas do amanhã e deixar de se satisfazer no hoje. Nem mesmo quando nós olhamos para o amanhã perfeito do encontro com Cristo, Ele nos manda olhar para lá, nos esquecendo do hoje. Nós temos que aguardar a volta de Cristo e com alegria. Mas nós fazemos isso vivendo hoje com alegria, para a glória de Deus da melhor maneira que nós podemos. Então não fique colocando a sua alegria para o futuro. Quando isso acontecer, quando meus filhos crescerem, quando isso for alcançado. Não, que você seja satisfeito no Senhor hoje, porque é o hoje que está aí para você viver. Não é o ontem, nem é o amanhã. É o hoje que pode ser vivido por você. E aqui eu lembro de uma outra história. Um homem vinha passeando por uma floresta, quando de repente ele escutou um rugido muito alto. E quando ele ouviu aquilo, ele se assustou e olhou para trás. O que aqui era? Uma onça que já estava correndo em direção a ele. O homem não tinha o que fazer, simplesmente saiu desembestado correndo, tentando fugir. Mas com aquela preocupação e olhando para trás e correndo, olhando para trás e correndo, não viu que se aproximou de um precipício e caiu. Tentando se agarrar desesperadamente em algo, por sorte acabou alcançando um galho que estava preso ali na ponta do precipício. Ele então, pendurado ali, olhou para baixo e viu que o precipício era muito fundo. E não somente isso, cheio de pedras pontiagudas lá embaixo. Passou-se um tempo, ele escutou um ruído. Era o galho, começando a fazer barulho de que estava prestes a se partir. O homem olhou para cima e lá estava a onça, rugindo e só esperando que ele subisse para atacá-lo. O homem olhou para baixo, lá estava o precipício, com as rochas prontas para dilacerá-lo. Foi então que ele olhou para o lado e ele viu na ponta do galho um morango bem vermelho e bem bonito. O homem conseguiu esticar o braço, pegou aquele morango e provou. Estava delicioso. O que é que essa história nos mostra? Ao invés de ficar olhando para o passado, a onça que estava acima do precipício, que havia perseguido a ele, ou ao invés de olhar para o futuro, para a queda no precipício que estava pela sua frente, o homem olhou para o momento atual, olhou para o presente, viu as dádivas que poderiam ser alcançadas pelas suas mãos. Ele se esticou e aproveitou delas naquele momento. E viu quanto o presente estava bom. E como muitas vezes nós deveríamos justamente, ao invés de ficar olhando para o passado, ao invés de ficar olhando para o que vai ser o futuro, simplesmente olhar para o que temos no presente e degustar com alegria. Meus irmãos, ao mesmo tempo que essa historinha é bonitinha e nos traz sabedoria, ela é muito trágica, não é? O homem está sem saída. Em algum sentido, a nossa história também é trágica. Nós sabemos que a morte em algum momento vem nos buscar. Mas a nossa história não para na tragédia, porque por meio de uma tragédia, a maior alegria de todas foi alcançada. Na maior de todas as tragédias, a morte de Cristo, nós tivemos a maior de todas as alegrias, a salvação. Cristo morreu, mas ressuscitou. Cristo subiu aos céus e Ele voltará. Talvez, por um momento, nos encontremos numa queda desenfreada, num precipício de morte. Mas um dia, quando finalmente pousarmos, alcançarmos o nosso destino final, veremos que não é um
uma aglomeração de pedras pontiagudas que nos trará condenação. Era, já foi um dia, mas agora será um banquete com o Pai Celeste que cuida de nós. Então, meu irmão, minha irmã, não ande preocupado com as coisas da vida. Sirva ao Senhor correto, o Senhor que dá tudo o que você precisa. Não ande preocupado com nada, nenhuma preocupação faz sentido. Se preocupar não resolve nada, só faz você perder tempo. Quem se preocupa é aquele que não lembra que tem um Pai bondoso que cuida, mas quem lembra desse Pai, descansa nele, confia nele. E ao invés de gastar tempo se preocupando, gasta tempo vivendo o presente, degustando o presente e servindo a esse Deus no presente da melhor maneira possível. Não se preocupando com o dia de amanhã, nem com o dia de ontem, nem com o passado, nem com o futuro, mas simplesmente vivendo o presente da melhor maneira, sabendo que o maravilhoso futuro está nas mãos do bondoso Pai Celeste. Oremos a esse Pai. Pai Santo, nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro estão em Tuas mãos. E nós Te louvamos por isso. Porque se estivesse na nossa, nós já estaríamos caindo no precipício e só encontraríamos condenação lá. Te louvamos porque o Senhor tirou as rédeas das nossas mãos. Agora, Pai, o Senhor é o nosso dono, o Senhor está no controle de tudo. E o Senhor faz com que todas as coisas aconteçam conforme a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Que o Senhor nos dê a fé, para que confiemos nisso, para que descansemos no Senhor. Não nos deixe preocupados com as circunstâncias da vida, mas que mesmo quando elas vierem, essas preocupações se tornem pequenas ao olharmos para o Senhor, o Deus bondoso, grandioso, que é muito maior do que todos os nossos problemas. Que nós lembremos que o presente é bom, Pai. O presente é um presente que o Senhor nos deu para degustarmos. Que nós degustemos dele com alegria, sabendo que tanto os sabores doces quanto os amargos são os sabores preciosos que o Senhor preparou para nós, para que cresçamos à imagem e semelhança de Jesus. E um dia desfrutemos com muito mais alegria, com um paladar mais apurado, do grandioso banquete que o Senhor tem preparado para nós. Não nos deixe encher o coração das preocupações do mundo, nos enchendo de notícias negativas, passando tempo demais com redes sociais e coisas que nos deixam ansiosos. Mas nos faça olhar para o Senhor, meditar na Tua palavra, orar a Ti, apresentar as nossas ansiedades diante do Senhor, sabendo que no Senhor nós temos tudo o que precisamos e que o Senhor cuida de nós, porque o Senhor é o nosso bondoso Pai. E que assim, Pai, nós não pensemos demais no passado, nem no futuro ao ponto de esquecer o presente, mas vivamos satisfeitos no Senhor, já agora, no presente que o Senhor nos deu, mas também com alegria nesse presente, sabendo que aguardamos um futuro ainda melhor. Que o Senhor haja assim em nosso coração. É o que nós Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.